Olá. Vamos para mais uma aula, agora envolvendo a dinâmica dos corpos rígidos, né? A parte 8 dessa aula. E agora nós vamos praticamente finalizar, né, esse capítulo que corresponde a agora uma nova grandeza, né, que também, assim como o momento de inércia, foi muito negligenciada ao longo do ensino médio, foi muito não, foi totalmente negligenciada ao longo do ensino médio, né? E talvez assim muito pouco explorada na sua física básica. Essa grandeza é o momento angular. Por quê? Quando eu falo que ela foi pouco explorada na física básica, isso quer dizer o seguinte: ela foi dada em casos muito particulares, tá? Ela foi assim feita de maneira quase que aqui, olha, nós vamos introduzir o assunto para você e não assusta muito não, porque isso aqui vai ficar complexo, tá? Tipo isso, os físicos, os livros de física, tipo Halliday, Szymanski, né, o do Moisés, eles fazem isso, eles dão uma dourada na pílula para não te assustar tanto, porque mecânica clássica, ela pode ser bastante complexa, e é isso que a gente vai ver, principalmente quando se trata da dinâmica dos corpos rígidos. Né? A gente já viu aí até a aula passada o quão complexo pode uma simples situação se tornar em termos de cálculos, né? Em termos matemáticos. Bom, não tem como a gente fugir muito disso, porque uma vez que a gente se propõe a estudar, né, a mecânica clássica de uma forma analítica, digamos assim, a gente não pode deixar de lado todo o ferramental matemático que nos ampara nesse momento. Bom, mas vamos começar assim como eu fiz com os outros exemplos envolvendo o momento de inércia, envolvendo a dinâmica rotacional em si, né, o torque e por aí vai. Eu vou fazer algo similar agora. Eu vou começar de leve com o momento angular. Então vamos lá. Momento angular. Momentum angular. Eu não consigo pensar num exemplo mais simples para poder determinar o momento angular do que uma partícula. Eu não vou pensar em corpo ainda, eu vou pensar primeiro em uma partícula, né, descrevendo um movimento curvilíneo. Então, suponhamos que eu tenha aqui uma partícula de massa m, pode ser um corpo, mas desde que esse corpo tenha uma massa m e esteja, né, descrevendo uma curva, digamos assim. Tá aí. Essa curva, ela tem uma origem. Aí que começa as coisas. Vamos começar primeiro com os casos particulares. Eu vou determinar a origem dessa curva como centro dela. Porque quando a gente vai determinar momento angular, a determinação arbitrária da origem, ela faz parte. Tá? E arbitrariamente, convenientemente, eu estou escolhendo a minha origem como sendo o próprio centro da curva. Então tá aqui, essa é a minha origem. Essa origem, evidentemente, tem um raio vetor. Eu vou colocar esse raio vetor de verde. Tem um raio vetor aqui. E eu vou chamar esse raio vetor aqui de R. R'inho. Tá aí. Ela está descrevendo essa curva. Bom, aí vamos lembrar da nossa física básica, né? Ela tem uma velocidade linear, que está aqui. Essa velocidade está aqui, né? Ou, para os nossos propósitos de notação aqui agora, né? A velocidade, na verdade, é o nosso R ponto, não é isso? E tem, claro, se ela tem velocidade, tem massa m, ela é dotada de momentum linear. Atenção, momentum linear. Então ela vai ter um momentum linear aqui na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade. Posso simbolizar aqui por esse vetor aqui azulado, né? Então eu tenho aqui o meu P. Esse P aqui, claro, vocês já estão cansados de saber, é dado por mv ou mr ponto, né? Bom, newtonianamente falando, eu posso simplesmente afirmar o seguinte: a força
que está agindo nessa partícula, que está fazendo ela descrever essa curva, essa força é dada pela derivada. Agora a gente vai colocar um ferramental matemático mais apropriado. Ela é dada pela derivada do momento em relação ao tempo. Ok? Ou seja, para nós aqui, P ponto. Tranquilo? E a gente sabe que se ela descreve uma curva e tem todas essas grandezas envolvidas, evidentemente ela descreve um torque, tá? Ela executa um torque. E esse torque a gente já viu aí nas aulas passadas, que ele é dado por essa relação aqui. Seria o nosso vetor R multiplicado pelo F, pelo vetor F. Beleza? Bom, se eu for colocar essa noção newtoniana que a gente acabou de colocar aí, eu posso simplesmente dar uma destrinchada no meu torque da seguinte maneira. Eu sei que o meu R vezes F, ele vai se tornar basicamente R vetorial, né? Eu coloquei vezes, mas o que eu quis dizer foi R vetorial F, né? O meu R vetorial dp dt. Claro, faz sentido, né? Se F é igual a dp dt, então o torque seria dado por R dp dt. Mas antes de eu resolver essa conta, isso aqui, só para a gente ter uma noção, esse cara aqui, ó, ele é uma derivada de um produto. Então, a gente vai ter que usar essa regra para poder descrever essa derivada. Então, vamos fazer isso. Eu vou fazer até de uma outra cor aqui. Vou pegar esse verde aqui mesmo, só para a gente lembrar como funciona essa derivada do produto, tá? Então, a derivada em relação ao tempo, obviamente, de R vetorial F, digamos assim, R vetorial P, perdão, R vetorial P, tá aqui, ela pode ser escrita, vejam se vocês concordam, vocês lembram disso da sua aula de cálculo, dessa maneira aqui, ó, dr dt vetorial P, tá aqui, mais R vetorial dp dt. Ótimo, maravilhoso. Lembrou como é que faz uma derivada do produto? Bom, o interessante é que quando a gente dá uma destrinchada nessa derivada, algumas coisas aqui começam a aparecer que já são velhos conhecidos nossos, né? Por exemplo, esse cara aqui, ó, isso aqui é a minha velocidade. Beleza? Então eu posso fazer o seguinte, eu vou reescrever aqui novamente e posso colocar o ddt de R vetorial P como sendo a velocidade V. Opa, toda hora esse cara chama sem ser convidado. Tá aqui. Como sendo a velocidade vetorial P, ok? Que corresponde toda essa parte aqui, certo? Mais o R que multiplica não, né? Vetorial dp dt. Ótimo, maravilhoso. Agora, isso aqui tem uma peculiaridade. Esses dois caras aqui, ó, eles têm uma peculiaridade. Se você olhar bem a figura, você vai ver que V e P, né? Agora o Notability tem esse recurso, né? O V aqui e o P aqui, eles são paralelos. E se eles são paralelos, simplesmente esse produto vetorial aqui, isso dá zero, tá? Simplesmente porque eles são paralelos. Então, de uma maneira geral, essa multiplicação aí, esse d dt, vou repetir aqui, R vetorial P, ele vai simplesmente
ser condensado, né, ser resumido em R vetorial dp dt. Ok? Ele vai ser simplesmente isso. Então, de uma forma geral, isso aqui já é a gente viu isso aqui em algum lugar. R vetorial dp dt. Onde que a gente viu isso? Será que ele nos é familiar? R vetorial dp dt? Isso é o torque. Então, a gente pode simplesmente concluir que, vou até mudar a cor aqui, o torque, o nosso famigerado torque, que é dado por essa relação aí, ó, é ddt R vetorial dp dt, ó, perdão, R vetorial P, apenas aqui. Confusão minha. R vetorial P, ele, na verdade, ele simplesmente é a derivada em relação ao tempo do que a gente chama de momento angular. Isso aqui, então, pessoal, ele é o dl. Eu vou colocar o momentum total como sendo L maiúsculo, tá? Lembrando que ele é uma grandeza vetorial também. A derivada em relação ao tempo do momento angular. O que nos leva a concluir que isso aqui, meus caros, R vezes P, isso aqui é o nosso momentum angular. Beleza? Então, vamos colocar aqui para não esquecer. O nosso momentum angular, ele é o vetor R vetorial ao momento. Tá aí. Eu acabo aqui de estabelecer uma relação importante. Por quê? Veja bem, eu estou fazendo isso de uma maneira quase que grosseira. Né? Eu fiz uma demonstração, com perdão da palavra, grosseira. Só para a gente entender, meio que para introduzir o assunto para vocês. Porque a partir de agora, a gente vai ver como que a gente enfia isso em situações físicas de maneira grosseira também. Porque, na verdade, ao final dessa aula, eu acredito que não exatamente dessa, mas das próximas aulas que virão, eu vou dar um formalismo matemático mais apropriado, mais elegante, digamos assim, tá? Então, vamos começar agora a fazer trabalhar os nossos exemplos com essas demonstrações grosseiras. Então, acredito eu que um dos exemplos mais tranquilos de serem trabalhados por enquanto seria a gente pegar um corpo já que é velho conhecido nosso, um disco rotacionando em torno de um eixo fixo. Bom, eu coloquei os três eixos aí, né, x, y e z, pelo seguinte. Suponhamos que esse corpo ele esteja rotacionando dessa maneira aqui que eu vou indicar agora. Suponhamos que ele esteja rodando nesse sentido, perfeito? E então ele tem um ômega que eu já vou determinar que esse ômega ele está no eixo z. Então, esse ômega, na verdade, ele é um ômega que se encontra no eixo z. Ou a gente pode simplesmente falar K, né? Uma vez que a gente está trabalhando com versores, né? A gente pode falar que ele está na direção K, K está na direção Z, ok? E eu sei que ele está aqui em algum ponto, né? Eu posso escolher arbitrariamente aqui um ponto desse disco. Pode ser esse ponto aqui, por exemplo. Né? Peguei lá um DM, né? Um diferencial de massa desse disco, vamos colocar assim, um diferencial de massa dele aqui. E claro, eu vou olhar o meu raio vetor em relação à origem. Por que eu estou frisando isso em relação à origem? Porque esse raio vetor ele pode ser escolhido arbitrariamente. E eu, convenientemente, por enquanto, estou colocando ele na origem. Então, o meu raio vetor aqui é a distância que liga o ponto de giro, ou seja, a origem do giro, ao ponto desejado. Então, seria um vetor que está aqui. Ó. Esse é o meu vetor R.
Deixa eu dar um zoom aqui. Esse aqui é o meu vetor R. Beleza? Claro, minha origem está ali, não preciso nem denotar, porque todos já sabem, né, onde a origem se encontra. Eu acho que eu não preciso fazer isso. Acho que faltou aqui só esse sinal aqui indicando que o vetor ômega, né, ele vai partir, ele vai sair aí desse eixo Z, indicando essa rotação. Beleza? Bom, mas vamos fazer uma análise desses três vetores aí, porque eu preciso saber como é que vai ficar o momento angular. Eu desejo encontrar o momento angular desse disco girando. Então, a gente sabe o seguinte, se eu pegar essa situação que está aqui, esse vetor R e o vetor V, né, eu esqueci de colocar o vetor V, mas não tem importância. Esse vetor V aqui, ele tem que pegar e tangenciar, né, essa situação. Então, tá aqui o meu vetor V, ou, claro, R ponto, né, para os mais íntimos aí, também conhecido como R ponto. Beleza? Então tá aí. Agora, olha só. Vamos dar uma analisada nesses dois vetores aí, porque eles são importantes. Eu vou transportá-los aqui, ó. Então, suponhamos que aqui esteja o meu vetor V. Ele está dessa maneira, eu estou tendo uma vista aérea dele, não é isso? Enquanto que o meu vetor de verde, o meu vetor R, está aqui, mais ou menos. Beleza. Esse aqui é o meu vetor R. Eu percebo pela regra da mão direita, né, na hora que eu fizer toda essa rotação na direção de V em direção a R, eu percebo que ele vai estar saindo o vetor momento angular, ele vai estar saindo aqui, ó, desse plano do vídeo de vocês aí, da minha folha aqui, mas do vídeo de vocês aí. Beleza? Então, o que acontece? Eu tenho que descrever isso matematicamente agora. E como é que eu vou fazer isso? Bom, usando a relação que nos foi dada na aula passada. E a relação é a seguinte. O diferencial de L, então vamos colocar assim, o diferencial de L, ele vai ser dado por R vetorial velocidade vezes o dm. Peraí, Fernando, mas como assim R vetorial velocidade, produto vetorial da velocidade e o R vezes o dm? Pelo seguinte, na hora que eu estou analisando o meu R vezes o P, igual nós achamos aqui, ó, R vezes o P, se eu colocar o P como sendo mv, e se eu estiver analisando isso discretamente, como eu estou fazendo aqui, ao invés de usar a massa inteira, eu estou trabalhando apenas com diferencial de massa, então isso aqui, na verdade, vai virar dmv. Só que nesse caso aqui, isso é um produto escalar, e a ordem não altera a soma, não altera o produto, desculpa. Então, eu tenho aqui V vezes dm, porque isso vai ter aquela cara de integração, né? Então, só para deixar isso claro para vocês aí, tá? Vocês não acharem que eu tirei essa relação do nada, da cartola, assim, não foi assim. Então tá aí, dl é igual a R vetorial VDM, beleza? E esse V, na verdade, ele tem uma ligação direta com a velocidade angular. Então a gente pode destrinchar um pouco mais essa relação. Então vira dl como sendo R vetorial ômega R ou R ômega para ser mais exato, ok? Vezes na direção, qual direção? Qual direção? Uma vez que eu coloco que o ômega ele está na direção Z, não é isso? Ou na direção K, né? Já que a gente está trabalhando com versores. Nesse caso nosso aqui, nós estamos analisando ele na direção Y, ou seja, na direção J. Então, eu posso simplesmente aqui já colocar na direção J vezes o nosso diferencial de massa. Bom, por que isso? Pelo seguinte, eu acabei de fazer essa análise aqui. E isso aqui, ó, isso aqui que está saindo da folha é o meu eixo X.
Isso aqui é na direção x, perfeito? Então que isso fique bem claro aí para todo mundo. Isso é a minha direção x. E direção x, pô, y. Direção y. Bom, continuemos. Vamos destrinchar isso mais. DL, então, ele pode ser escrito de outra forma. DL, ele ainda pode ser... vejam se vocês concordam com isso que eu estou fazendo aqui. Se ele está na direção Y e o V, posso considerá-lo na direção X? Não, o R está na minha direção X, né? De acordo com o desenho que eu acabei de fazer aqui, não é isso? Então o meu R está na direção X. Então eu posso simplesmente eliminar esse produto vetorial da seguinte maneira. Eu posso colocar o R como sendo R vezes ômega. Isso tudo aqui vai ser um produto vetorial do versor de x vezes o versor de y, que é o meu j, né, que eu acabei de colocar ali em cima. Porque R, galera, ele está na direção de x. Se eu for olhar aqui, ó, na verdade, no meu desenho ele não ficou, não. Mas, bom, a gente conserta, não tem problema. É bom que a gente tenha um recurso aqui, eu conserto isso agora. Vou pegar o meu R, vou estar aqui e vou chegar esse cara aqui, já que eu estou fazendo a coisa de forma conveniente, né? Eu vou chegar esse cara aqui para cá, digamos assim. Vou chegar ele aqui para baixo. Ô filho, vem para cá. Ih, não veio tudo. Nossa senhora. Não, volta aí que vai dar um bizil. Deixa eu só diminuir isso aqui porque... Não, deu errado. Deixa eu pegar de novo. Só esse cara aqui, tá? Eu quero a conveniência de mandar ele para cá, ó. Nossa senhora. Ficou tudo errado. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, filho. Não zoa comigo. Vamos lá. Isso, garoto. Deixa eu só consertar aqui agora essa setinha. Não, essa setinha você já sabe que é um diferencial de massa. Então não precisa vocês criarem muita... Isso não vai ferir muito aí a concepção original de vocês, não. Tá bom? Então, só para coincidir aqui, para facilitar a nossa... Uma vez que eu estou fazendo um caso particular, eu acho legal fazer assim. E aqui, claro, né, isso tudo aqui vai ser multiplicado pelo meu dn. Só por que eu fiz isso que eu acabei de fazer agora? Porque na hora que eu estou coincidindo R com X, não é isso? E o meu V está em Y, o produto deles, o produto vetorial deles, que é isso que está aqui, o produto vetorial vezes a parte X vezes a parte Y, isso aqui tem que dar K. Ou seja, o meu momento angular, ele vai estar na direção K, na direção Z. Tá aí. Bom, então vamos escrever isso, vamos deixar isso claro. O meu DL, o meu momento angular, vai ser o R vezes R aqui dentro, simplesmente vai virar um R ao quadrado, ok? Vezes o ômega na direção K, vezes o dm. Bom, isso eu estou pensando de maneira discreta, né, pessoal? Isso para uma partícula, esse ponto vermelho que eu escolhi nesse disco aí. Se eu quiser ampliar isso para o resto do disco, eu tenho que simplesmente integrar, né? Por isso que eu fiz aquele joguete ali de já trabalhar esse dm ali no finalzinho, porque ele vai ficar com maior cara de integração, né? Então, na hora que eu simplesmente integrar esses dois caras aqui, ó, beleza? Nossa senhora. Vou integrar esses caras aqui, ó. Deixa eu colocar ele do lado aqui, ó. Só apagar esse K que veio aqui de gaiato. Na hora que eu integrar esses dois aqui, vou botar uma integral aqui desse lado
e uma integral desse outro lado aqui. Bom, o legal é o seguinte, esse ômega, ele pode ir para fora da integral, porque ele não é dependente da massa, no caso aí. Então, o que acontece? Eu posso reescrever essa integral da seguinte maneira. Integral de dl maiúsculo tem que ser igual a ômega vezes a integral de R2 dm na direção K. Fica legal assim? Só que vocês não reconhecem esse cara aqui de algum lugar, não? Isso aqui não é familiar para vocês, não? O que é isso aqui, hein? Isso aí, meus caros, é o nosso momento de inércia. Ou seja, a integral dl ele é igual a ômega que multiplica o nosso momento de inércia na direção K, para esse exemplo que a gente acabou aí. Bom, isso aqui, não preciso nem falar, para quem sabe ler um pinga-letra, né? O L, na verdade, de maneira geral, ele é o produto escalar do nosso momento de inércia. O momento de inércia não é vetorial, né, pessoal? Então tá aí, só tirar isso aqui. Do nosso momento de inércia, vezes a nossa velocidade angular. Ora, é isso que eu queria fazer com esse exercício aqui. Achar essas relações, porque essas relações vocês têm que trabalhar bastante elas aí ao longo dos exemplos que virão em seguida. Então, essas conclusões aí nos dão algumas implicações, né, em algumas grandezas que a gente já conhece ao longo do nosso estudo de mecânica clássica. Talvez, assim, a maior implicação, né, que a gente pode ter seja nas questões de forças internas e externas. Então vamos pensar nisso. Suponhamos, então, que eu vou fazer uma análise de partículas, né, de maneira discreta, obviamente, tá? E tudo isso em relação a forças internas e externas. Então vamos lá. Forças internas e externas. O que vem a ser isso? Bom, se eu for analisar de uma maneira geral, se eu for pegar a análise discreta das minhas equações, eu posso ter o seguinte: se o meu torque, como a gente acabou de definir anteriormente, ele é a derivada do momentum angular em relação ao tempo, ou para nós simplesmente L ponto, não é isso? Se eu for analisar isso de uma maneira discreta, na verdade, a soma de todos os torques exercidos por qualquer partícula, né, vamos colocar assim, o somatório de todos os torques da iésima partícula, vamos pensar assim, ele é também a derivada em relação ao tempo do somatório do iésimo momentum angular. A gente pode transferir, né, essa análise discreta da nossa mecânica clássica, do nosso momento angular em relação ao torque dessa forma. Bom, se a gente considerar apenas forças internas, então suponhamos que eu tenho um corpo aqui. Deixa eu passar pela quebra de página aqui. Suponhamos que eu tenho um corpo aqui, né, com uma forma bastante doida, né, ou seja, porque o formato ele exerce influência no nosso momento de inércia, mas aqui eu preciso de uma forma geral. Então eu estou pegando um sólido qualquer com um formato aí totalmente disforme e vou escolher duas partículas dele. Né? Eu vou pegar uma partícula aqui e vou pegar uma outra partícula aqui, por exemplo. Beleza? Pode ser aqui a minha partícula 1 e aqui a minha partícula 2. Agora vejam bem, aquilo que eu estou frisando desde o início. Eu vou escolher arbitrariamente uma origem. Porque a partir dessa origem eu vou colocar o meu raio vetor para os dois, tá? Então eu vou colocar aqui, eu sempre estou fazendo os vetores de verde, né?
Eu vou definir uma origem que está aqui, mais ou menos, pode ser aqui. E ele tem um raio vetor que vai para 2, que está aqui. Vou chamar, evidentemente, de R2. E tem um raio vetor que está aqui, que eu vou chamar, lógico, de R1. O interessante é que R1 e R2, por serem vetores, né, e por estarem partindo da mesma origem, eles têm uma relação algébrica entre eles. E essa relação algébrica vai ser dada, vou até trocar a cor da canetinha aqui, vai ser dado por esse azulão aqui. Ó. É como se fosse do 2 em relação a 1. Foi uma escolha arbitrária, tá? E mantê-la-ei assim. Ou seja, nós estou falando igual Michel Temer, cheio das mesóclises. Então, isso aqui ele representa o R1 menos o R2. Beleza, pessoal? Só para a gente definir. Um outro fator, deixa eu dar um zoom nesse desenho aqui. Uma outra coisa também que não pode ser negligenciada. Isso são duas partículas. Suponhamos que sejam duas partículas. Claro, se elas têm massa, elas sofrem uma atração gravitacional pela outra. Eu vou pensar nisso de uma maneira geral, tá? E suponhamos que essas partículas, elas se atraem. Ok. Então, existe uma força de atração que está aqui. Eu vou colocar em cima desse raio vetor aqui. Essa força de atração aparece tanto numa e por ação e reação, essa força reaparece também do outro lado. Eu posso chamar essa força aqui de F de 1 em 2, por exemplo, e posso chamar esse outro aqui de F2 em 1. Ou seja, pela terceira lei de Newton, ação e reação, que acho que é a única lei de Newton que todo mundo lembra, mas raramente sabe usar, e quando eu falo raramente sabe usar é por causa desse detalhe que eu vou colocar aqui. A força de F1 em 2 tem que ser igual à força de 2 em 1, em módulo. Eu não posso falar que um vetor é igual ao outro, nesse caso. Por quê? Porque um vetor só vai ser igual ao outro quando ele tem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Esses dois vetores aí, o vetor F1, 2 e F2, 1, tá aqui, né? Esqueci de colocar o sinal de vetor. Eles têm mesmo módulo, têm mesma direção, porém sentidos opostos. Então eu não posso colocar um sinal de vetor aqui, porque isso seria algebricamente, vetorialmente, né, incorreto. Mas uma coisa eu posso fazer para simbolizar que um está em sentido oposto ao outro. Eu vou simplesmente colocar aqui um sinal de menos, e isso já vai ser o suficiente. Beleza? Bom, cabe a nós interpretar essas duas forças como duas forças internas, né? Isso aí não há discussão, eu acho que isso está muito claro. Então vamos analisar o torque exercido por essas duas partículas. Uma vez que elas estão exercendo forças e esse corpo pode entrar em rotação, então ele exerce um torque, certo? Bom, analisando o torque. O torque total, vamos pensar assim, torque total. Por quê? Tem um torque exercido por uma e por outra. O torque total, ele vai ser dado por R1 vetorial F12, a força que está lá na partícula 1, 2, somado com R2, vetor R2, vetorial força 2, 1. Tá aí. Beleza? Só que tem o seguinte, a força 2, 1, eu já defini aqui com essa relação que ela vale menos 1, 2. Não é isso? Então, eu posso simplesmente reescrever toda essa relação aqui. Ó. Eu vou copiar aqui para não gerar tumulto. Eu posso reescrever essa mesma relação fazendo o seguinte. Eu vou trocar esse cara aqui por F12 e vou simplesmente tirar esse sinal aqui de mais e botar um sinal de menos. Por quê? Porque um é menos o outro, de acordo com o que a gente acabou de definir aqui, ó. Beleza? Perdão, não é Covid ainda. Dessa forma, a gente pode fazer o seguinte, nós podemos colocar esse F12 em evidência. Bom, algebricamente isso é legal. Isso vai ser bastante conveniente, inclusive. Porque na hora que eu fizer esse torque total aqui, na hora que eu calculá-lo, torque total, eu posso simplesmente colocar
agora não mais vetorialmente, mas analisando ele em termos de módulo ou escalarmente, a gente pode colocar R1 menos R2, ok? Que multiplica vetorialmente o vetor força F12. Mas espera aí, esse cara aqui, ó, eu conheço. Esse cara tá aqui, ó. Olha lá. E R1 menos R2, na verdade, ele vai zerar. Por quê? Porque são forças internas. Então, eu posso considerar esse cara aqui, esse torque total, como sendo zero. Claro. Por quê? Porque é um torque exercido apenas por forças internas. Não existe variação de torque nessa questão. Isso nos leva, então, à seguinte conclusão. O torque total, ele sendo zero, ele nos leva a crer que apenas forças internas estão agindo nessa situação aí. Isso implica que o momento angular não varia, ele é constante. Beleza? Por quê? Deixa eu colocar aqui bem evidenciado. Porque isso aqui diz respeito apenas a forças internas. Beleza? Ah, Fernando, mas e o torque externo? Como é que fica? Ah, aí sim. O torque externo não tem conversa. Na hora que eu estiver calculando o meu torque total externo, deixa eu colocar aqui de roxinho também, externo. Na hora que eu tiver com o meu torque externo, ele simplesmente vai obedecer a variação, a taxa de variação, né, do momento angular, ou seja, o dl em relação a t, ou L, ponto. Beleza? Isso nada mais é, meus amigos, do que a lei de conservação do momento angular, né? Isso aqui, quando a gente calcula quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento, não é só o momentum, né, linear que vai ser conservado, né? O momentum angular, eu acabo de mostrar aqui agora que ele também tem que ser conservado. Então, vou colocar mais exemplos, né, onde a gente pode calcular isso, porque isso tem que ser extensionado, né? Isso tem que ser divulgado. E de uma forma que vai trabalhar bastante aí a nova concepção que vocês vão ter de como analisar situações envolvendo sistema de forças, por exemplo. Na minha aula de Fundamentos de Física Básica, eu coloquei lá uma porção de situações. Bloquinho num plano inclinado, né? Dois bloquinhos ligados num plano inclinado, né? Dois blocos com uma roldana. Eita, entrou roldana. Se entrou roldana, eu tenho que considerar as rotações, né, que envolvem essa roldana. Então, por exemplo, na nossa aula de Fundamentos de Física Básica, eu trabalhei com uma coisa chamada máquina de Atwood. E esse é o próximo exemplo que a gente vai trabalhar agora. Então, olha só, eu fui buscar lá nas minhas notas de aula o momento em que eu trabalhei, né, essa máquina de Atwood. E sem considerar a dinâmica de rotação. Bom, isso aí foi uma análise na minha física básica, uma análise grosseira. E nós chegamos à conclusão no seguinte. Então, só acompanhe aqui, essa aula está ali. Eu vou colocar o link dessa aula em algum lugar aí, se vocês quiserem assistir. Eu acho, inclusive, que vai ser bastante útil. Eu dei uns valores aí, né, para M1 e M2, né? Então, M1 aqui valendo 3 kg, M2 valendo 2 kg. E eu sempre perguntava, olha, eu quero saber quanto vale a aceleração desse sistema, e a letra B, quanto vale as tensões que ocorrem aqui. Só que notem uma coisa, eu desprezei completamente a ação da roldana. E isso, a partir de agora, nós agora, sabedores que somos da nossa dinâmica rotacional, isso não pode mais ser negligenciado. Isso agora tem que ser levado em consideração.
Isso tem que ser levado em consideração, eu vou ter que fazer uma análise disso. Então guardem bem aqui, eu vou deixar esse exemplo aqui, claro, nas minhas notas aqui, eu vou recorrer a ele no final da nossa análise rotacional, para vocês verem que vai mudar pouca coisa, né? Mas ainda assim é uma mudança significativa. Então, vocês vão ver aqui, basicamente, que eu apliquei a segunda lei de Newton, né? Fiz a diferença entre os pesos. O problema é que eu coloquei esse peso aqui como sendo maior. Eu vou mudar isso, tá? Eu vou colocar esse peso aqui agora como sendo maior, como se ele estivesse indo para lá, ao invés de descer assim, ele vai estar dessa maneira, tá? Porque eu acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem dessa forma. Então eu fiz a diferença dos pesos, é claro que isso vai ser apenas um resultado algébrico, não interessa. E apliquei a segunda lei de Newton e nós chegamos aqui que a aceleração, né, ela vai ser o peso maior menos o peso menor, dividido pela massa total, a soma das massas. Aqui no nosso caso, eu dei os valores, né? Chegamos aqui nesse valor aqui de 2 metros por segundo quadrado. Agora o que eu quero saber, para esse mesmo pulley, para essa mesma máquina de Atwood, eu quero saber como calcular a aceleração levando-se em conta a dinâmica rotacional. Vamos fazer isso? Bom, então aqui eu já copiei a figura, né, e vamos fazer uma análise da dinâmica rotacional dela. Mas como eu não quero, não me importa os valores por enquanto, para mim isso aqui não vai interessar no momento não, tá? Então eu vou tirar isso aqui, porque isso aqui apenas vai tumultuar a nossa figura. Inclusive essa tensão é a mesma. Agora, para quem está nos fundamentos de física, eu coloco como tensão 1 e tensão 2 e mostro que elas são iguais. Mas aqui para nós já estamos carecas de saber que essa tensão, como se trata de um mesmo fio, é a mesma tensão, né? Então eu vou só tirar esse valor de 2 aqui, 2 kg também, e vou considerar aí M1 e M2. E para efeito da análise que eu vou fazer aqui agora, considerem que esse corpo está indo nessa direção aqui, ó. Perfeito? Ele está agora indo nessa direção, na direção de M2. Ou seja, M2 ele está sobressaindo, ele está imperando aí nessa máquina de Atwood. Beleza? Bom, o que a gente precisa saber? Já assim, a gente sabe que esse sistema está com uma velocidade aqui nesse sentido, certo? A aceleração vai estar aqui para baixo, ok? É a aceleração do sistema que eu estou procurando. Eu agora não estou negligenciando a polia, né? Então essa polia ela tem uma massa que eu vou chamar de Hemão, ok? E lógico, né? Novidade, ela tem uma massa M e um raio Rão, que eu também não posso deixar de negligenciar. E ela, claro, se ela vai rotacionar, vão ter tudo aquilo que faz parte de um movimento rotacional. Ou seja, eu tenho que levar em consideração o momento de inércia dela. Como é um disco, né? A gente geralmente para roldanas, a gente coloca que o momento de inércia é dado por meio de mr2. Tá aí. E a gente sabe que ela vai ter uma velocidade angular que é dado por V sobre o raio dessa roldana aí, dessa polia. Perfeito? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar as relações que indicam o momento angular. Porque se a polia agora está sendo levada em consideração, ela tem um momento angular, tá? E se ela tem um momento angular, eu tenho que levar esse momento para ser calculado. No meu caso aqui, o meu momento angular, que eu estou chamando aqui de Elão, ele vai ser provocado, né, pelo peso de 1 e pelo peso de 2. Vamos deixar isso claro, tá? Então, isso aqui é a massa 1 vezes a velocidade que o sistema adquire, vezes o R da roldana. Então, ele exerce um momento angular. E a massa 2 também, né? M2 vezes a velocidade que o sistema adquire, também vezes o R. Só que, bom, os pesos, esse cara aqui exerceu um momento angular, esse cara aqui exerceu um momento angular, e esse cara aqui também vai exercer um momento angular. Então, eu não posso deixar de considerar
que ele também tem um momento angular. E o momento angular rotacional dele, a gente já viu antes, é dado pelo momento de inércia dessa polia vezes o ômega, não é isso? E o nosso ômega nada mais é do que o nosso V sobre R, conforme eu já tinha pré-estabelecido aqui. Bom, caminhemos. Vamos dar uma enxugada nessa relação aí, porque eu acho que dá pra gente trabalhar ela de uma maneira mais legal. Olha se vocês concordam com isso que eu vou fazer aqui. O L, eu vou só reescrever essa equação para ela ficar mais clara um pouco. Pode ser M1 vezes R mais M2 vezes R mais 1 sobre R, e eu coloquei essa velocidade aqui em evidência. Por que eu fiz isso? Porque essa velocidade aqui, ó, ela é conveniente que eu coloque ela em evidência, porque ela vai determinar com mais facilidade o meu momento angular. Uma vez que o momento angular, né, o dl dt, eu posso fazer uma derivada do produto dele. Como assim, Fernando? Como é que você vai fazer essa derivada? Bom, prestem atenção. Se eles exercem um torque nessa polia, então eu vou até mudar a cor da canetinha, vamos passar para a canetinha azul. Se ele exerce um torque na polia, esse torque ele é dado pela derivada de L em relação a T, correto? Ou para nós aqui, o nosso L ponto. Ok. Até aí nada de novo, Fernando. Só que a gente já sabe como trabalhar com uma derivada de produto. Eu posso reescrever esse dl dt aí da seguinte maneira. Ele pode ser dl dv que multiplica dv dl. dv dt, perdão. dv dt. Eu posso reescrever dessa maneira, por que não? E esse dv dt aí, ele é a nossa aceleração. Então, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é a aceleração, beleza? E esse cara aqui, olha só, olha a derivada da velocidade aqui embaixo. Se eu derivar esse cara aqui, eu acho que eu já consigo encaixar ele aqui, né? E é isso que a gente vai fazer. Então, na verdade, a gente pode colocar da seguinte maneira. Vamos dar mais uma análise aí nessa questão aí do torque, né? De uma maneira geral. O torque total, eu comecei a fazer ele de azul, vou manter o azul. O torque total gerado aí por essas massas e pela polia, né? Ele vai ser o seguinte: como de um lado tem uma massa, vamos ver aqui, ó, no nosso desenho. Um lado uma massa puxa a polia para um lado e a outra puxa para um outro. Essa polia vai sobressair aquele que tem mais força, mais peso exercendo na polia, certo? Mas os torques são opostos. Uma vez que esses torques são opostos, eu posso fazer a análise do torque apenas das massas da seguinte maneira. Olha, a massa 1 vezes o G, ou seja, o peso de 1, ele pode ser multiplicado pela distância que ele está do ponto de giro, que é o próprio raio da polia, menos o 2. M2 GR, também, pelas mesmas razões. Ou seja, eu posso simplesmente colocar que esse torque total ele vai ser dado pela diferença das massas, M1 menos M2, ok? Isso aqui que multiplica G vezes R. Ótimo, até aí nada de novo, assim, basicamente. Acho que a grande vantagem dele agora é poder igualar esse cara aqui, uma vez que torque é dl dt, com esse cara aqui, ó, fazendo dl dt aqui, ó, desse cara aqui. Por quê? Se eu pegar esse cara aqui, ó, prestem atenção, deixa eu copiar ele aqui embaixo para não tumultuar aqui a nossa relação. Se eu pegar esse cara aqui e eu chorar uma derivada legal nele aqui, ó, se eu fizer aqui, ó, Fernando, ó, isso aqui é um dl dt. E aqui vai virar o quê? Deixa eu só chegar ele para o lado. Nossa senhora. Porque tem hora aqui que esse negócio é tão... Ah, caramba. Eu acho que a gente perde, às vezes, um momento precioso nesse vídeo, né? Mas, assim,
Pelo menos eu acho que fica claro para vocês. Isso aqui, ó, é dv/dt. Mas peraí, dv/dt, meus amigos, já está aqui, ó. Nós achamos ele aqui, ó. Olha só. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. Nós podemos igualar essa brincadeira aí, e já que isso tem que ser igual ao torque, a gente simplesmente mete o louco aí e vambora, meu filho. É estralando o chicote. Então vai virar isso aqui. Vejam se vocês concordam com isso que eu estou fazendo. Essa relação que está aqui, deixa eu copiar ela que eu acho que vai ser mais rápido. Essa relação que está aqui, ela tem que ser igual a esse camarada que está aqui em cima. Por quê? Porque ele vai ser o meu dl/dt vezes a. Porque dv/dt é a aceleração. Então, olha aqui para vocês verem o que eu estou fazendo. Esse cara aqui, então, é a nossa aceleração. Ok. Na hora que eu quiser, e como eu estou procurando a aceleração da nossa máquina de Atwood, eu vou simplesmente isolar a aceleração aí nessa relação e a gente vai perceber o seguinte, olha. A aceleração, nada mais, nada menos, será, olha se vocês concordam com esse resultado, vai ser M1 menos M2, ok, que multiplica GR, isso tudo aqui dividido por M1 mais M2, M1 mais M2, porque eu já cortei aquele R ali, né? M1 mais M2, mais I sobre R, aqui, beleza? Isso aqui, claro, eu estou colocando o R aqui em evidência, para já chegar aqui e meter um corte nele, plá, plá, e a minha relação simplesmente se torna isso aqui, ó. Vou colocar aqui no cantinho para não extrapolar a quebra de página. Né? Aliás, deixa eu fazer melhor, porque senão também fica muito bagunçado, e eu detesto bagunça. Deixa eu chegar ele para o lado aqui, ó. Já vou até copiar. Isso aqui vai ser igual. Agora ele não vem, né? Bom, deixa eu copiar de novo, não custa. Caramba. Tudo que eu faço com pressa dá errado. Bom, mas enfim, agora que deu certo. Isso aqui então vai simplesmente virar essa aceleração aqui. Pronto, calculei minha aceleração. Olha, não é muito difícil vocês perceberem que a única diferença, na verdade, se eu vou buscar a aceleração que eu calculei lá sem levar em consideração a polia, a aceleração que nós calculamos lá no primeiro exemplo foi isso aqui, ó. Então, deixa eu só copiar essa parte aqui que nos interessa. Então, vou levar ela lá para baixo só para a gente comparar com essa nova aceleração que a gente achou aqui. Então, deixa eu só desmanchar isso aqui, porque isso aqui não faz parte da nossa relação. Tá aí. Olha só. Isso aqui, na verdade, se eu der uma destrinchada aqui, isso aqui vai ser M1 menos M2 vezes G, igual tá aqui, igualzinho isso aqui, dividido por M1 mais M2. A única coisa que nós colocamos a mais aqui é o momento de inércia dividido pelo R, que a gente tem que levar em consideração nessa situação. Ou seja, essa é a influência que a roldana tem no movimento da máquina de Atwood. Perfeito? Então, vamos para mais um exemplo. Bom, um dos exemplos que são mais complexos, digamos assim, para a gente analisar em termos de dinâmica rotacional, é o giroscópio. Bom, eu desenhei aí um giroscópio bem rudimentar, mas aí do lado nós temos dois GIFs com excelentes usos e aplicações no giroscópio. Aí embaixo nós estamos vendo uma churrasqueira, né? O cara colocou uma churrasqueira aí, parece que tem um costelão lá, né? Assando na churrasqueira, de forma com um giroscópio. Mas
Físico é foda, né, cara? Eu olhando isso aí, eu tenho certeza que um lado da costela vai queimar, porque esse giroscópio aí não tá bem calibrado, não. Já em compensação, essa galinha aí em cima tá muito bem calibrada. Olha aí, você pode mover ela em qualquer direção, que ela mantém, né, o pescoço dela. Eu olho pra essa galinha e começo a rir. Ela mantém o pescoço dela firme. O momento angular da galinha aí tá perfeito. Bom, vamos deixar de lado. Eu vou até tirar esse GIF, que senão eu não vou conseguir, velho, dar essa, dar essa aula. No caso aqui do giroscópio, eu coloquei uma coisa mais tranquila. Então, suponhamos aqui que eu tenho aqui vou pegar minha garrafa d'água aqui. E tem uma hélice aqui. Imagine uma hélice aqui. Tem uma tampinha aqui de uma outra garrafa que acho que vai servir para ilustrar. Essa tampinha está girando em torno. E eu posso, se ela tiver um giro muito rápido aqui e apoiar, né, nessa haste aqui em cima dessa garrafa, que é o desenho que eu coloquei ao lado, ela vai começar a girar e precessionar, né, em torno desse corpo aqui. Ó. Isso é um giroscópio. O basicão de um giroscópio funciona dessa maneira. Bom, então a gente sabe o seguinte, ele tem um momento angular, que eu já vou até colocar aqui, esse momento angular convenientemente, ele está saindo aí do centro de rotação desse disco menor aqui. Ó. Então aqui está o meu vetor momentum angular. Ótimo. Até aí nada demais. Eu sei que esse cara aqui está girando, né? Assim, de maneira loucona. E eu sei que ele vai começar a precessionar aqui, executando um giro em torno desse eixo aqui também. Isso aí, galera, a gente vai chamar de ômega P. Um ômega minúsculo aí, maiúsculo na verdade, né? Vezes o P. O P de, claro, precessão, tá? É um movimento de precessão. Se eu fizer uma análise lateral desse giroscópio, eu acho que eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. Olha se vocês concordam. Eu tô fazendo uma vista lateral dele agora, tá? Aqui tá a base. Aqui tá a haste. Aqui tá o ponto de apoio da haste. E aqui tá a vista lateral do disco. Aqui também. Claro que, convenientemente, eu escolhi esse ponto da haste aqui como sendo coincidindo, né, com o meu eixo X. No meu desenho não coincidiu muito não, mas coincidam aí no desenho de vocês. Aqui está o nosso momento angular, claro, tá aqui dessa maneira. Eu sei que esse cara tá rodando, girando entre ele aqui. E eu sei que essa haste, aí agora que vem a coisa interessante. Essa haste, em algum ponto dela aqui, ó, que tá mais ou menos aqui, ela tem determinado o seu centro de massa. Tá aí. É aí que mora, aí começa aí mora a dinâmica rotacional, a mecânica analítica. Você não está mais resolvendo problema lá na sua física básica do seu curso, do seu ciclo básico. Você já está resolvendo aqui problemas que são demasiadamente complexos para física e engenharia, tá? Então isso a gente tem que levar em consideração. O que eu sei que acontece nesse giroscópio? Eu sei do seguinte: ele tem um torque para ser analisado, claro. Esse centro de massa ele está a uma distância que eu vou chamar aqui D. Posso chamar dessa maneira, né? Está a uma distância D, aqui, D maiúsculo, do ponto de giro, né? Do ponto de apoio ali do giro da precessão. E, lógico, né? Se ele é um centro de massa, eu tenho que levar o peso dessa barra em consideração. E o peso dessa barra, ó, novidade, mg. Beleza? Bom, algumas considerações acerca disso aí. O torque, na verdade, ele está aqui. Ó. O torque ele começa a agir dessa maneira, por isso que ele começa a precessionar. É difícil a gente desenhar isso em perspectiva, tá? Mas pelo menos assim, eu vou até trocar aqui essa pela cor laranja para vocês saberem que isso aqui é o torque, beleza?
E eu tô querendo fazer aí agora uma ligação direta, né, com esse torque, porque isso aí é um primeiro momento, que ele tá assim. Aí de repente, um momento depois, o vetor momento angular já mudou de posição. Então é como se eu tivesse aqui, por exemplo, um momento angular inicial, que eu vou chamar de L1, e aqui, depois, ele vai ter um momento angular que já está nessa direção aqui, ó, que vai ser o meu L2. E o engraçado é que na hora que eu for analisar esses dois aqui, eu vou botar de azul. Na hora que eu for analisar esses dois caras aqui, ó, eu vou achar uma diferença de L entre eles. Isso aqui vai ser um ΔL. Eu espero não estar tumultuando muito a figura a ponto de vocês deixarem de entender, tá? Mas está aí. Bom, talvez melhore se eu fizer se eu pegar esse triângulo que eu fiz aí agora e colocar ele aqui embaixo, que talvez ele fique mais claro, né? Esse aqui então vai ser o meu L2, tá aqui. Que mais? Esse aqui pode ser o meu L1, né, no momento inicial, tá aqui. Esse cara aqui que eu coloquei de azul, deixa eu só manter o azul aqui para vocês saberem do que se trata. Essa distância aqui, na verdade, ele é o meu ΔL, ok? E claro, né, ele abriu um ângulo aí que eu vou chamar, sei lá, de ΔΦ, pode ser? ΔΦ minúsculo? Ok. Bom, geometricamente, nada de novo, né? A gente sabe que esse ΔΦ, por exemplo, ΔΦ, ele vai ser dado por ΔL sobre o L. Porque o mesmo L1 é igual a L2, né, nesse caso aqui, né? É o mesmo L, ele só trocou de posição, ok? E se eu quiser dividir esses dois lados aqui pelo tempo, eu posso, porque isso me é conveniente. Se eu dividir esse cara aqui pelo tempo, então, olha se vocês concordam. ΔΦ dividido por tempo, que isso aqui vai me dar uma velocidade angular, claro, né? Tem que ser igual a 1 sobre L, ΔL sobre ΔT. Bom, de delta para diferencial é um pulo, né, galera? Mas o legal é que isso aqui não é, na verdade, que a gente pensa ser uma velocidade angular. Na verdade, nós demos um nome especial para ela. Ela se chama velocidade de precessão. Beleza? Então, esse cara aqui, ó, isso aqui é a minha velocidade de precessão. E a minha velocidade de precessão é dada por 1 sobre momento angular vezes o ΔL ΔT. Lembrando, gente, olha, delta, diferencial. Se eu quiser fazer um diferencial de L sobre T ali, como é que fica, hein? O que isso vai dar? Torque. Então, esse cara aqui, na verdade, se você tiver olhos de lince, né, você já vai perceber que esse cara aí é o nosso torque, galera. Beleza? Porque o delta é porque quando a diferença é grande, é macro. O diferencial é que a coisa é ínfima. E aqui a gente está simplesmente fazendo uma analogia besta, mas tá. E vai servir para ilustrar bem o que a gente está, os nossos propósitos aqui. Então, de uma maneira geral, eu posso simplesmente calcular o meu torque como sendo mgd. Eu vou colocar esse sinal de mg aí porque ele está oposto, tá, ao movimento de precessão. Então, vai ser mgd. Na direção j, podemos colocar assim? Por que na direção j, hein? Porque aqui, ó, é como se um eixo y estivesse passando exatamente aqui, ó. Beleza? Como se ele estivesse passando aí. Eu estou fazendo a análise do meu centro de massa, então é como se ele estivesse exatamente ali, tá? Então eu vou colocar na direção J por causa de Y. E isso aí é o FD, né? O F, na verdade, a força que está exercendo esse torque é o peso a uma distância D. Essa distância D, na verdade, para quem também for chato com isso igual eu, isso aqui, pessoal, pode ser o meu raio vetor, tá? Isso aqui é o meu raio vetor, beleza? Eu apenas troquei o nome dele aí. Agora eu tenho que fazer uma analogia
entre a velocidade de precessão que eu acabei de calcular aqui e isso aqui. E a analogia já está pronta, né? É o nosso torque. Então, eu posso simplesmente já assumir o seguinte, que a minha velocidade de precessão, vamos colocar assim, ela vai ser 1 sobre L vezes torque, ok? Nada de novo, a gente já está cansado de saber disso. E vamos fazer a substituição devida. A minha velocidade de precessão será 1 sobre L, que multiplica mgd. Ótimo. Bom, vamos dar uma melhorada nisso aqui. Minha velocidade de precessão será mgd sobre L, ok? Só que L é o momento de inércia vezes o ômega, né? Então eu posso destrinchar isso ainda mais. Isso pode virar velocidade de precessão como sendo mgd sobre I, momento de inércia, vezes o ômega assumido pelo disco. Isso aqui também é uma relação demasiadamente importante. É isso que os exercícios que envolvam um giroscópio te pedem, beleza? Vamos para mais um exemplo. O movimento de precessão, ele é interessante porque ele está muito presente no nosso dia a dia, né? Bom, até que nem tanto, assim, tá presente. Uma vez que você pega um carro, o carro desalinha o pneu, ele vai ter um movimento de precessão. Né? Na hora que você pega uma moeda, a moeda fica girando assim, ela de repente cai, ela cai por quê? Porque o movimento precessional dela sobrepujou o momento angular. E talvez uma coisa boba, né, que a gente nunca tenha, assim, atinado, seja o peão, né? Esse peão, esse brinquedo que a gente gira, né? E ele fica, da medida que a velocidade angular dele está bem alta, né? Ele fica ereto. Mas à medida que a velocidade angular vai baixando, o peso do peão vai aumentando a precessão, a velocidade de precessão dele, e ele começa a tombar. E é exatamente nesse processo de tombamento do peão que eu acabei de desenhar aí. Então, a gente consegue, por exemplo, colocar aqui alguns vetores que já são do nosso conhecimento. Por exemplo, o momento angular do peão está aqui. Ó. Esse é meu momento angular. O meu L. Se eu der uma continuidade aqui, só para a gente poder fazer uma análise do ângulo aqui, ó, aqui eu vou ter um ângulo θ, né? A gente pode calcular isso aqui como um θ. O mesmo θ vai, obviamente, aparecer aqui. E se eu procurar o centro de massa desse peão, que deve estar mais ou menos aqui, né? O peso ele aponta para o centro da Terra. Claro, o peão tem massa em mão, né? Exercendo aí a sua força-peso devido à aceleração gravitacional. Ok? Esse ângulo θ, ele reaparece aqui também, tá, pessoal? É o mesmo ângulo θ, só brincando geometricamente, ele aparece ali também. E aqui, essa distância do ponto de giro dele, daqui até o centro de massa, é o meu raio vetor. Então, eu posso simplesmente aqui, ó, colocar o meu raio vetor R, que está aí. E claro, o peão ele começa a precessionar, não é isso? Ele começa a exercer um movimento de precessão, né? Uma velocidade de precessão que a gente já calculou, que é dado por ômega-p. Beleza. Bom, se eu quiser fazer uma análise mais geométrica do que está acontecendo ali, eu simplesmente estou observando o seguinte, que o torque exercido nesse peão, né, uma vez que ele está girando, o peso está exercendo um torque. Né? Então, esse torque, na verdade, ele vai ser dado por R, ok? A distância que você está, o centro de massa está do ponto de giro, vezes o peso, a força que está exercendo o torque, mg. E no caso aí, né, como eu não tenho um ângulo reto, eu posso simplesmente associar o seno de θ para essa situação. Claro que eu tenho que fazer isso, eu tenho que levar esse seno de θ a essa situação. Bom, então vamos analisar agora
o momento angular, né? A variação desse momento angular. Porque, na verdade, se ele está exercendo esse momento angular, ele vai no peão. Então, vamos colocar assim, talvez fique mais claro o que eu quero dizer dessa forma. O peão ele tem dois movimentos distintos. Então, suponhamos que primeiro ele está aqui está o bico do peão, ok? Em algum outro, óbvio, né? Ele vai estar com sua velocidade, não, com seu momento angular dessa forma, tá aqui. E algum momento mais tarde, um ΔT depois, esse peão esteja aqui, ó, por exemplo, ó, tentar abusar dos meus dotes artísticos aqui de desenho. Ele esteja aí. E, obviamente, houve uma mudança de posição do meu vetor velocidade. Estou falando velocidade angular toda hora, do meu vetor momento angular. Ok? Então, na verdade, o peão está assim, o momento angular, que é a minha caneta aqui, ó, ele vai mudando a sua posição. E essa mudança de posição caracteriza um ΔL. Esse ΔL, na verdade, ele vai ser observado aqui. Ó. Esse é meu ΔL. Tá aí. Beleza? Bom, mas esse ΔL, na hora que eu for analisar aqui esse ponto para esse, ele fecha um triângulo aqui certinho, nesse ponto. E esse triângulo certinho aí, ele vai ser dado por L seno de θ. Até aí nada de novo. Ou seja, deixa eu colocar esse desenho de uma forma mais clara. É como se eu tivesse aqui, então, os meus dois L's, né? Eu vou respeitar a cor vermelha deles. É como nesses dois momentos eu tivesse o L nesse momento aqui, depois nesse momento. Perfeito? Aqui está o meu ΔL, que eu coloquei de azul. Está aqui. Tranquilo? Então, ΔL. Aqui o meu L em dois momentos distintos. L, L. Só que esse L eu tenho que levar em consideração o tombamento do peão, né, do ângulo θ, então esse L sempre vai ter que ser multiplicado pelo seno de θ. Perfeito? E aqui eu tenho meu ângulo de precessão. Eis o famoso ângulo de precessão, meu ΔΦ. Tranquilo? O difícil nesses exercícios é enxergar esse triângulo aí. Ele é que é o chato desse exercício. Mas uma vez que você consegue identificá-lo, aí fica fácil. Por quê? Porque agora é só fazer a matemática dele. A matemática é o seguinte, olha, o ΔΦ, né, a velocidade de precessão, vai ser dado pelo ΔL, né, dividido pelo L seno θ. Coloquei L minúsculo, pelo ΔL, dividido pelo L seno θ. Ótimo. Beleza. Bom, fazendo já o joguete que nós fizemos no exemplo passado, esse ΔL não, ΔΦ sobre ΔT vai ter que ser igual à velocidade de precessão, né? Que é igual a 1 sobre L seno θ, bagunça que eu estou fazendo aqui, 1 sobre L seno θ, isso aqui que multiplica o meu ΔL sobre ΔT. E esse cara aqui a gente já sabe que é o torque. Né? A gente já sabe que esse cara aqui é o nosso torque. Beleza. Mas esse torque nós já definimos. Olha ele aqui. É RMG seno de θ. Então, na verdade, o resultado da nossa equação aqui é o seguinte. A nossa velocidade de precessão, ΔP, vai ser dado por, substituindo já o torque aí por RMG seno de θ, tá, pessoal? Olha se vocês concordam com o que eu vou fazer. Aqui vai ficar, vou cortar seno de θ com seno de θ, vai ficar RMG sobre L. Beleza? Só que L, a gente geralmente trabalha ele com o momento de inércia do peão vezes a velocidade angular que ele adquire. Né? Então, eu ainda posso ser mais criterioso e colocar isso como sendo velocidade de precessão RMG dividido por momento de inércia vezes ômega. Ok?
Então, pessoal, eu acho que para exemplos grosseiros, entre aspas, eu acho que nós estamos bem servidos. Na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco a questão do momento de inércia, para fechar com chave de ouro esse capítulo da dinâmica rotacional. Aí nós vamos trabalhar um pouco de matemática, não vai ter jeito, beleza? Então, até a próxima aula.